Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa ideia de imagem que a gente vem conversando e o foco vai ser a noção de poder e de liberdade. O poder das imagens, mas também o poder de quem produz, né, de quem tem os meios de produção das imagens, digamos assim. Quem pode, quem controla. No caso, se a gente for pensar no Instagram, a gente pode pensar, mas somos nós, né? Nós que estamos produzindo as imagens. Mas o meio, né? Quem é que quem tem essas informações, quem faz que tem aquela caixinha onde a gente possa publicar uma imagem de uma determinada forma, né? Então existe esse poder da imagem nesse sentido duplo, podemos dizer assim, da imagem mesmo e o poder de quem tem a possibilidade de fazer imagens circularem no mundo. Porque a gente sabe, né, que não é todas as imagens que a gente produz que vão adiante. Muitas imagens que a gente produz, por mais que a gente deseje, não é fácil fazer uma imagem circular, né, no mundo. Geralmente exige investimentos econômicos grandes, né? Tipo a indústria da pop, por exemplo, né, é muito dinheiro investido para uma pessoa ficar famosa, como uma cantora pop, por exemplo. Não é só o fato das pessoas gostarem. E aí a ideia da liberdade surge aqui também com em relação a esse poder. Porque a gente não tem como pensar sobre poder sem pensar sobre liberdade. Porque poder tende a ser coercitivo, né? Ele tende a ser castrador, ele tende a ser formatador. Então, assim, quando a gente produz um monte de imagens nas redes sociais, dentro dessa lógica, desse poder, dessa indústria, digamos assim, dos aplicativos, a gente tem um monte de liberdade, mas a gente também tem uma certa restrição de liberdade. A gente pode pensar, mamilos, né? Pode ser nesse sentido, mas pode ser também no sentido de criatividade, né? O quanto a gente é formatado também, né? Assim, a nossa produção imagética é formatada pelo que a gente acredita que vai ter mais visibilidade ou mais reconhecimento, né? E às vezes a gente acha estranho, né? Alguém, tipo, tem umas piadas que rolam assim, né? Uns memes do tipo geração Y, millennials, como cada um se comporta, desde já vai criando toda uma formatação de como um jovem tem que ser, de como um velho é, de como uma pessoa não sei o que é. E aí vai criando essas identificações, essas formatações, e isso vai fazendo as pessoas terem uma certa noia. Assim. Eu lembro que uma amiga minha veio um dia comentar sobre a meia, né? Ai, porque essa meia que tu tá, a meia que tu tá usando é uma meia millennial. Porque era uma meia curtinha, sabe? Só que, tipo, sei lá, minha mãe comprou aquela meia pra mim, sabe? Eu nunca pensei sobre aquela meia. E aí ela veio me dizer que era, ela mostrou um vídeo, assim, que era tipo um Reels, assim, sabe? Tipo, debochando dessas diferenças de meias, assim, que existe uma meia mais jovem e uma meia mais de pessoas de 30 anos, assim, sabe? E aí, isso é uma coisa, sei lá, que ela tá preocupada, entendeu? Ela tem tipo 40 anos, estava preocupada porque ela ia estar passando a imagem de ser velha, sei lá, porque ela estava usando uma meia que não era meia jovem, entendeu? É engraçado, mas é muito forte, né? Assim, tipo, o quanto isso pode nos afetar. Uma meia, né? Pode representar algo maior do que a gente pode imaginar. Pro bem e pro mal, né? Tipo, isso pode ser libertador em algum sentido, mas também pode ser bastante, sei lá, castrador mesmo, né? De pessoa, tipo, ficar preocupada com uma coisa que talvez ela não precisasse se preocupar tanto, sabe? No sentido de que, será que isso é realmente tão importante, né? Pra ela? Ou é porque ela viu aquilo e ficou com essa imagem na cabeça e né, ficou assombrada por esse espectro, assim, de uma certa juventude mais, sei lá, mais livre, mais feliz, mais bela, né? Todas essas imagens que nos assombram, né? Que eu tenho pensado como espectros. E aí aqui eu já botei essa imagem do filme da Barbie de fundo, porque eu acho que ela é bem significativa em vários níveis, assim, né? Não sei se vocês chegaram a ver esse filme, mas ele é um filme que ele tem um nível de humor, assim, que ele vai em vários níveis diferentes de humor.
Às vezes é uma coisa que tu parece estar afirmando uma coisa, mas às vezes parece que está meio que também fazendo uma sátira daquilo, assim. Aqui, por exemplo, tem essa questão da Barbie negra ser a presidente. Então, tipo, a princípio a gente pensaria isso como algo legal, uma questão de representatividade, mas a maneira como apresentado no filme também parece que está um pouco questionando, né, essa simplicidade dessa solução também, assim, né? E eu não sei, assim, tipo, se alguém quiser comentar alguma coisa, assim, sobre essa questão aí, não sei se vocês prestarem atenção nisso nesse filme, assim, nessas camadas de humor e autossátira que ele produz, assim, e que incomodou muita gente, especialmente na questão masculina, né? Assim, especialmente na questão da imagem masculina. Até a Shakira fez um post reclamando que o filme da Barbie era um filme que ofendia os homens. É. Enfim, vale a pena ver esse filme, assim, por mais que a pessoa não goste da Barbie, mas para observar essas questões, assim. É um filme que fala muito sobre a imagem, assim, porque a Barbie é isso, né? Ela é uma imagem, é um ideal, é uma representação de um tipo de mulher que é um objeto de desejo, seja dos homens, seja das crianças, seja das meninas. Se criou esse objeto de desejo idealizado, que não existe na realidade, mas que afeta a realidade, né? Assim, seja no sentido econômico, seja no sentido das identidades das pessoas. Quer falar, Isabela? Ai, desculpa. Posso falar, mas na verdade não, acho que eu só consigo acabar dentro. Mas sobre a Barbie, como eu trabalho com adolescentes, Legal. foi engraçado ouvir, assim, que elas falaram, nossa, a Barbie não é assim, o Ken não é daquele jeito. Eu fiquei tipo, mas gente, é uma crítica, e eles tinham que explicar o filme, assim. Mas foi bem engraçado, porque elas estavam esperando a Barbie, que é a mesma Barbie que eu assisti quando eu era criança, assim, que é do desenho, assim. Então, como essa imagem, né, da Barbie super feminina e delicada, e o Ken, né, o namorado perfeito, né, e a crítica vem, assim. E muitas das mães também proibiram de assistir o filme. Na escola ou na vida, assim? No curso, assim, eu não podia assistir, não foram no cinema ver, porque, não, esse filme não é pra você, esse filme é um filme de feminista, não vai Meu assistir. Deus, que forte! Nossa, que forte! Demais. Super, uma censura, assim, né? Nossa, não, esse filme aí é mal. E Não, eu falei, tá bom, quando vocês especialistas assistem, então. Não, e é um filme super hollywoodiano, assim, né? Super pop, assim, tipo... Mas é isso. Bem interessante esse medo também que provoca, né? Da imagem da mulher, né? De poder. Desse questionamento, né? Essa imagem, assim, a princípio a gente, para nós que já estamos nos questionando, parece algo tão natural e necessário, mas para muita gente é uma ofensa muito grande, né? Assim, a Barbie politizada, né? E nem é tão politizada, né? Na verdade, é super capitalista, né? A solução do filme é super individualista, assim, é ela só, né? Que sai, as outras continuam todas lá no mundo da Barbie. Mas enfim, né? Assim, tipo, tem uns questionamentos que incomodam muitas pessoas. E eu acho que é um filme que é interessante para observar essas questões, assim, dos imaginários e desse poder da imagem e do quanto ela pode influenciar ou não as liberdades dos sujeitos. Tanto dos sujeitos que acham que precisam corresponder a determinadas imagens, quanto, enfim, desses sujeitos que têm um certo domínio sobre a produção de imagem, né? Que são essas pessoas que se incomodam, por exemplo. Eu lembro que tem uma mulher que era meio a Barbie humana, assim, que fez um vídeo incomodadíssima, porque imagina, isso questionava a essência do que aquela era, entendeu? E sim, questiona, né? É difícil mesmo, né, de se questionar. Enfim. Daí, gente, eu tinha... tá certo. Daí eu tinha passado para vocês esse texto aqui da Marie-José Monzan, que é uma filósofa francesa, e ela é um texto relativamente curto, mas ele é muito denso, assim, muito, tipo, difícil, assim, e eu acho que eu tive que ler ele várias vezes, assim, sabe, até pegar sentir que eu estava entendendo bem, assim. Mas o trabalho da Marie-José Monzan é muito interessante, ela tem esses dois livros que eu gosto muito, que é o Imagem, Ícone e Economia, no qual ela vai defender a ideia de que a gente vive numa sociedade iconocrática, ou seja, uma sociedade
do poder da imagem, do ícone, né? E vai defender a ideia de que isso vem desde da Idade Média com a ascensão da Igreja Católica, dessa percepção que a Igreja teve do poder que a imagem tinha de agregar pessoas. E aí ela vai defender de que isso acabou sendo depois transmitido para a indústria capitalista, né? Assim, essa mesma lógica da captura das pessoas pelas imagens, ainda que a religião cristã ela venha de um percurso de discussão de se pode ter ou não pode ter imagens, né? E é isso que ela vai trabalhar nesse livro, porque era uma discussão muito forte, né? Porque a Bíblia diz que não pode ter imagem, não pode adorar ídolos, né? Não, tem o episódio do bezerro de ouro, que Moisés quebra o bezerro de ouro. Então tem toda essa questão do questionamento sobre a imagem. Mas ela vai mostrar, a partir dos documentos dos padres filósofos, que discutiam por que tinha que ter imagem ou por que não tinha que ter imagem, ela vai meio que mostrar que, na verdade, quem venceu a briga foram os que eram a favor da imagem. Assim, que isso permanece até hoje, né? A imagem como um meio de controlar, reunir, enfim, transmitir mensagens e produzir sujeitos. E aí também tem esse outro texto dela que é mais curto, que se chama A Imagem Pode Matar, que é muito interessante, que ela vai questionar porque na época do World Trade Center, quando teve os atentados dos aviões, muitas pessoas começaram a falar que o problema disso, de ter acontecido isso, é porque existia filmes de guerra, filmes que inclusive mostravam as torres gêmeas sendo destruídas e que de alguma forma as imagens que tinham da violência sugeriram a possibilidade desse acontecimento ser materializado na vida real. Então isso tem muito a ver também com as coisas que a gente está falando, né? Do quanto as imagens influenciam ou não na realidade. Então quando ela se pergunta se as imagens podem matar, é isso, assim. Um pouco assim, os espectros podem nos devorar, né? Um pouco isso, assim, mas afinal de contas são imagens. Então ela vai falar muito sobre isso, quem que produz as imagens, como essas imagens circulam, de quem é a responsabilidade sobre as imagens e principalmente que a gente vive numa sociedade que cada vez mais nos estimula a não pensar sobre as coisas. Né? Então ela vai dizer que quando se critica a imagem, dizendo que a imagem é culpada de uma certa violência da realidade, é uma espécie de negação do pensamento e da responsabilidade sobre as imagens. Ou seja, a gente tende a ver imagens circulando o tempo todo, seja na indústria da música, seja no cinema, e a gente vê pouco as pessoas falando sobre essas imagens que elas produzem, né? Inclusive, é até ruim, né, para um artista, sei lá, um artista pop, falar muito sobre aquilo, né? Porque corre o risco de alguma forma aquilo ser mal interpretado, atrapalhar as vendas. Então é um discurso muito fechado, já focado em determinado objetivo que essa obra tem, né? E sempre fechado. Não se, os próprios produtores, artistas da indústria, no caso, né, tendem a falar pouco sobre as imagens que eles produzem. Com aquele discurso de, o que importa é o que o público vai pensar, né, essas coisas assim. E aí tira um pouco da sua responsabilidade. Então ela vai falar muito sobre isso, sobre a responsabilidade de quem produz as imagens. Pra gente que é artista, a gente tende a falar bastante sobre nossas imagens, né? E sobre as coisas que a gente produz e pensa. Mas, de uma forma geral, nas imagens que circulam na nossa realidade, no nosso dia a dia, elas vêm acompanhadas de discursos muito direcionados, né? Pouco reflexivos. Ainda que cada vez mais a gente esteja vendo, né, no nosso dia a dia, sei lá, no Instagram eu tenho visto bastante, assim, cards questionando coisas e trazendo reflexões sobre as imagens, sei lá, um viés feminista, por exemplo, ou algo racismo no cinema, né, questões assim mais pontuais, mas são críticas a essas imagens, né? As imagens mesmo, elas não vêm com esse discurso. Por isso que o filme da Barbie é interessante, porque parece que ele está abordando um pouco isso também, assim, o quanto o discurso está presente na obra, né? E de uma forma verdadeira, assim, o quanto aquele discurso ele é, vamos supor assim, qual é o pensamento final? Não que exista um pensamento final, né? Mas
Não sei, tem umas ambiguidades, assim, no filme. Acho que eu vejo muitas ambiguidades. Daí é uma coisa que depois que você, quem vê o filme, depois vocês também tentem observar, assim, o quanto parece às vezes que tem até uma certa ironia com o próprio feminismo, assim, por exemplo. Não sei se vocês sentiram isso no filme. Assim. Às vezes eu senti um pouco isso também. Enfim, daí é uma questão de porque a hora que elas fazem o discurso, né, assim, para libertar as Barbies que estão meio sobre o efeito de uma lavagem cerebral, assim, parece tão irônico aquilo, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo é verdade, né? O discurso realmente liberta as pessoas, né? Então eu fico em dúvida em alguns momentos do filme, assim, o quanto não é um nível de talvez ironizar até mesmo o fato da ideia de um discurso de libertação, assim, né? Daí eu fico meio, nossa, é muito forte, né? Se for isso. Mas isso não é dito em nenhum momento pela autora, por exemplo, sabe? Então não tem como saber. Eu, Fala. eu me decepcionei um pouco com o filme. Mas acho que eu fui com muita expectativa, talvez, assim. Primeiro por causa do ator que fez o Ken ali, que é o mesmo cara que fez o Blade Runner, né? O segundo Blade Runner. Eu acho aquele cara bem foda, assim, eu gosto dele como um ator, assim. E eu achei que eles fossem fazer uma parada bem irreverente, tipo, sei lá, umas loucuras do Quentin Tarantino. Eu não sei. Eu acho que eu criei muitas coisas na minha cabeça antes de ver o filme. Acho que é por isso que eu me decepcionei um pouquinho. Eu achei que ele fosse ser menos rosa, sabe? Nossa, mas isso não tinha como ser, né? Ou sei lá, colocasse um outro tipo, não sei. Mas eu esperava uma coisa assim, tipo assim, uma coisa meio fora da casinha, assim, com o Tarantino, assim, umas paradas. Tipo, entendi. Mais radical, né? Entendi. Mas traz umas reflexões tipo, interessantes, coisa e tal. Mas e mesmo que ele não tenha sido tão radical, ele foi. Isso que é o mais doido, né? Assim, ele, tipo, não foi nem indicado pro Oscar, sabe? Assim, tipo, o negócio foi super rejeitado, assim, pela própria indústria, se a gente for pensar, né? E, então tu pensa... Mas sabe qual que é a parte doida? É porque, assim, ó, por mais que as Barbies, né, estavam querendo se rebelar e coisas do gênero, né, e o mundo era delas, né, e não dos Kens e coisas do gênero, tipo, quando ela vai pro mundo real, eu achei uma parada meio contraditória, porque na realidade as meninas estavam meio que cagando pra Barbie, cara. Lembra aquela menina lá que ela era super crítica e coisas do gênero? Filha, e a Barbie, né? não, vamos lutar pra isso, não sei o quê. Exato. E ela vai lá e esculacha a Barbie. É que na verdade era a mãe dela, né? Então tá falando mais dessas gerações, dessas mães que não querem que a filha veja, né, o filme, assim. Dessas mães que estão presas num certo ideal. Por isso que me incomoda também o filme. Ele fala um pouco como se fosse só uma questão geracional, assim, como se as mulheres novas do futuro não serão tão reprimidas como as anteriores. Mas será que é verdade, assim, sabe? Tipo, será que isso está acontecendo dessa forma que o filme... No próprio Estados Unidos, né, recentemente estavam querendo, ou até proibiram, voltaram a proibir a questão do aborto, estava tendo essa discussão muito forte, assim, de direitos que já tinham sido conquistados serem retornados. Então, assim, né, meio que não condiz com a realidade mesmo, assim, né? Mas sim, é importante que a gente observe que as gerações mais novas estão realmente mais conscientes de coisas que as gerações anteriores não estavam tão conscientes. Que é um pouco que a gente está falando aqui também, né? Que, por exemplo, quando eu entrei na universidade, essas questões não eram discutidas, e agora a gente está discutindo sobre isso. Tem uma mudança, né? Mas, enfim, mais uma vez é possível cair num lugar sei lá, de colocar as pessoas de gerações anteriores como burras, né? Assim, como ingênuos, assim, e os jovens como, né, mais antenados, assim, meio que tentando também vender o filme para esse público, né? Mas tem a filha, por mais que ela rejeite, ela tem também um reencontro, né, assim, com essa Barbie, assim, com essa nova Barbie. É verdade, eu lembrei disso depois, ela tem razão. Mas é isso, é uma nova Barbie, né? Não é a Barbie anterior, é a Barbie dessa geração. Isso que eu fico questionando, entendeu? Assim, no sentido de que é a Barbie que já não é mais a Barbie como produto de consumo mesmo, falando. Assim.
é uma Barbie que tem que se adequar a uma nova geração de consumidores, né? Parece um pouco isso, assim, no fim das contas. Ou seja, tem que produzir também determinados consumidores. E aí isso pode parecer, nossa, é um golpe de marketing. Sim, é um golpe de marketing, explicitamente, é da Mattel, né? Não é à toa que eles investiram dinheiro nesse filme. E aí, por outro lado, tu vê que a rejeição foi tão grande, assim, que daí tu vê, né, o poder das imagens talvez seja outro necessário. Que a gente tende a pensar, faz um filme da Barbie, investe dinheiro, logo aquela mensagem vai ser entregue para todo mundo, né? A gente tende a pensar dessa forma, assim, meio iconocracia. A igreja botou várias imagens lindas, chamou a atenção de todo mundo. Só que hoje a disputa é muito grande, né? Assim, as imagens estão em disputa, assim, né? O poder da imagem está em disputa. Então, mesmo um filme que tinha tudo para ser muito aceito, digamos, né? Assim como foi o discurso lá que tirou as Barbies quando elas estavam com a lavagem cerebral delas, como se o filme fosse chegar assim para as pessoas e né? Agora, deixei de ser machista, né? Assim, e não, né? Não funciona dessa forma. Bom, deixa eu passar adiante. Ai, meu Deus. E aí, então, ela, usando esse livro, nesse texto especificamente, ela vai, que se chama a imagem entre a proveniência e a destinação. Então, essa ideia de onde vem para onde vai, assim, né? Tipo, de onde a imagem vem e qual é o destino dela, para onde ela tá, aonde ela vai chegar. E ela vai, então, falar dessa ideia da origem. Qual é a origem? O que provoca a imagem? E ela vai ser bem radical nesse ponto. Ela vai pensar lá desde as cavernas, né? E aí eu inspirado, assim, pelo vídeo, pelo texto dela, que ela vai falar da caverna como essa matriz, como uma espécie de útero, assim. E aí eu fiquei pensando muito, porque a Munzan, ela é bastante psicanalítica também, assim, sabe? Então eu fiquei pensando que tinha muita relação, assim, com a própria formação do sujeito, as coisas que ela estava falando. Não só num nível da formação, da evolução do ser humano, mas assim, de como a gente começa a enxergar, como a gente produz imagens. E aí o Andrei tinha comentado até um dia que ele mandou mensagem lá no grupo sobre essa ideia da palavra imagem vindo do latim imago, né? Que é essa representação visual. E a palavra usada para falar de imagem na Grécia Antiga, pelos filósofos, era a palavra eidos, que é a palavra que vai dar origem a ídolo, né? Ídolos, que é essas imagens, assim. Só que e também ideia, né? Uma palavra que também está na etimologia da palavra ideia. Então, quando o Platão fala do mundo das formas, por exemplo, ele também está falando, de certa maneira, do mundo das imagens mentais, né? Não das imagens das aparências, não dos fenômenos, não das imagens projetadas, desenhadas, pintadas, mas dessa nossa capacidade de formar imagens mentais, né? Então, as ideias, né? As imagens mentais. A gente pode pensar, hoje a gente tende a pensar a ideia mais como uma coisa conceitual, né? Com palavras, assim, mas como a gente veio falando desde dos últimos encontros, tem essa ideia do pensamento como imagem mesmo, assim, né? De que essa separação entre conceito, imagem, palavra não é tão definida como a gente tende a imaginar, a pensar, enfim, as coisas se misturam, assim. Quando a gente pensa numa árvore, tu pensa na palavra árvore, mas ao mesmo tempo pensa numa árvore, mas que árvore? Daí tu vai, né, tem várias possibilidades, tem vários tipos de árvores, assim, e aí tu começa a ir, assim, né? Então, assim, várias imagens vão se formando. Isso pensando num conceito de uma palavra. Mas também a gente pode pensar as imagens como um fenômeno óptico, né? Como essa forma que a gente tem dessa câmera biológica, que é o nosso olho, que é simplesmente uma câmera obscura, assim, né? Uma bolota que tem um furinho que ele pega e um efeito óptico físico, da física mesmo, né? Que a luz entra e projeta no fundo do nosso olho, como se a gente fosse uma caverninha mesmo. E ali nosso corpo tem a capacidade de absorver essa luz e reproduzir essa imagem no nosso cérebro. E, enfim, criar todas as montagens, todos os hibridismos, as colagens, todas que a gente pode construir a partir dessa luz que entra no nosso olho.
E aí também eu gosto de pensar a imagem nesse lugar assim dos sonhos, né? Dessas imagens que a gente pode pensar além do fenômeno óptico, mas dessas imagens que são construídas nos sonhos. E também aqui eu botei um exemplo meio... Eu não sei exatamente que imagem foi essa, mas era para ser uma coisa meio alucinações, assim, sabe? Que é possível também. O ser humano também alucina, né? Existe seja por alguma substância química, seja por... O sonho é tipo uma alucinação com o corpo apagado, né? A alucinação é quando a gente sonha de olhos abertos e acha e não sabe diferenciar uma coisa da outra. E aí ver, né, coisas, ouvir vozes, coisas assim. Então também existe esse nível de imagem, né, que se produz necessariamente independente de ter uma plasticidade, uma figura. Quando a gente está lendo livro e a gente, enfim, tá só vendo palavras e a gente tá imaginando, né? Uma vez eu vi alguém falar, não lembro quem, assim, tipo que quando a gente tá lendo um livro a gente tá alucinando, lendo um livro e alucinando. Eu acho muito engraçado isso mesmo, né? Porque, tipo, de fato, a gente tem que ter um esforço ativo, né? De imaginar. É uma coisa que, diferente da televisão, assim, tu tá assistindo uma coisa, né? Tu já vai... No livro tu tem que alucinar, né? Tu tem que ir ali. Que legal. E tu preenche os espaços, cada pessoa vai preenchendo de uma forma, né? Total. Só não chega a ser uma alucinação mesmo, porque a gente não chega a ver a coisa, né, assim, na nossa frente. Mas ela se forma, né, na nossa mente. É um tipo de alucinação, sim. Independente do grau de envolvimento que tá com a história, tu, né, meio que é como se estivesse sonhando mesmo. Que legal. Não tinha pensado dessa forma. E a gente pode pensar a TV ou as outras mídias como uma espécie de uma alucinação terceirizada, assim, né? Tipo uma materialização de uma alucinação que não é da nossa mente, né? Ela vem de fora, assim, e nos captura de algum jeito, mas é um tipo de alucinação também, né? Porque não é uma imagem de uma coisa concreta, né? É meio que uma projeção ali na realidade. É uma janelinha para uma realidade que não existe, né? Assim, mas é uma recepção mais passiva, assim, né? Exato. Porque a alucinação, por exemplo, se é uma pessoa que tem algum transtorno, né, de personalidade, acho que não tem alucinação. Mas uma coisa mais assim, esquizofrenia, algo assim, né? Que tem sofrimento com alucinações, que ouve vozes ou vê imagens que são muito, né, violentas para ela. Mas isso fala dela, né? Isso fala sobre ela. Assim, no caso, se ela vai fazer algum tipo de tratamento, algum tipo de processo de elaboração disso, essas imagens vêm dela, de alguma questão dela, da história dela. Em relação com o mundo, né? Por exemplo, questões de guerra, né? Pessoas que começam a alucinar que vão ser mortas, algo assim, né? E tem a ver com o mundo, mas é alguma coisa que diz dela. Da TV é algo que está dizendo dos outros e a gente está meio que acreditando que é sobre a gente, assim, né? Mas não vem de nós, mas nos informa sobre a gente. E aí eu acho que é isso que a gente estava falando, assim, sabe? Tipo, que a imagem, ela, ao mesmo tempo, a imagem mesmo, assim, nos dois sentidos, gente. Seja a imagem óptica, seja a imagem mental, o som das alucinações. Ao mesmo tempo que essa imagem se produz, ela produz também esse sujeito, que é o sujeito que está imaginando, né? Seja esse sujeito que está enxergando a realidade, seja esse sujeito que está vendo visões mentais e imagens mentais. Ao mesmo tempo que ela se produz, ela produz esse sujeito. Então a gente tende a pensar muito assim, como se tivesse a pessoa e a realidade, né? E ela olha para essa realidade e captura essa realidade de algum jeito. Mas esse processo faz que esse sujeito passe a existir. Uma pessoa que vê imagens, que produz imagens, ela se constrói nesse processo. É inseparável. Claro, a gente está falando aqui da visão, né, gente? Mas dá para ampliar isso para outros sentidos também. No caso, uma pessoa que é cega não é como se ela não fosse um sujeito, né? Existem outras imagens que ela vai produzir, relações com sons, né, associações sonoras e tato, né? Eu estou fazendo um recorte aqui da visão.
Então a produção da imagem, ela opera uma produção que se dá nessa relação entre esse sujeito que vê e que pensa e que cria imagens e essa realidade que é vista. E uma coisa produz a outra. E esse processo, ele é recíproco. Ao mesmo tempo que a gente se forma, a gente é formado. Ao mesmo tempo que a gente vê, a gente está sendo não visto necessariamente, mas produzido pelo que a gente está vendo. Não é como se a gente só enxergasse as coisas e elas não viessem para a gente sem nos afetar. A maneira como a gente vê afeta o que a gente é. É muito abstrato? Não, né? O que vocês acham? É muito abstrato isso? Não. Tá. Daí, é uma coisa que, tipo, eu acho que é importante a gente pensar é literalmente como se dá esse processo de visão, né? Do nada, a gente está enxergando o mundo. Vamos tentar imaginar o que é começar a ver, né? Assim. Então, pensa que um bebê, um ser humano, uma pessoa, ou um animal, enfim, mas a gente está pensando em um humano, ele nasce, vai lá, né? Carinhas começam a se borbulhar dentro da barriga de uma pessoa, de uma mulher, de uma mãe, de uma pessoa, né, com útero, e vai se crescendo, vai formando esse serzinho ali, né, assim, que não tem nada, só, quer dizer, tem um monte de coisa, mas ele não tem experiência além desse início, dessa existência, dessas bolinhas que vão se multiplicando e formando o seu corpinho. E aí, pronto, tá ali, né, tá feito o bebê. Agora tem que sair pra fora. Esse bebê fica ali dentro um tempão sendo produzido, né? Tendo um monte de sensações, um monte de coisa. Pensa que é isso, né? Eu tava lendo esses tempos que as crianças dentro da barriga da mãe, elas sentem até cheiros, né? Mesmo que o nariz ainda não possa respirar, não possa entrar ar, porque tá cheio de líquido, né? Agora não me perguntem como, né? É uma questão hormonal, assim. Mas ela consegue absorver cheiros, odores, assim. Então ela tem ali, ela consegue escutar coisas, ela consegue ter uma certa percepção de luminosidade, de diferenças de luminosidade, e essas experiências mais corporais, do tato, dos odores. E é isso, né? A realidade para ela durante muito tempo vai ser isso. Totalmente nebulosa. Com certos incômodos, mas em geral sem ter muita preocupação no sentido de preciso comer, preciso fazer não sei o que, tá ali, né? Simplesmente ali, ainda não existe essa relação de ter que, enfim, se virar, digamos, né? Ela tá ali e aquilo ali é tudo. Como se ela tivesse, então, nessa caverna, né? Como se ela tivesse nesse lugar onde tudo que ela enxerga é uma espécie de superfície, assim, sem muita definição. E aí, então, quando ela nasce e tem um mundo inteiro lá esperando ela. Imagina o que é essa experiência, né? Tu sair lá daquela caverna e ir pra luz. E aí a criancinha, quando acorda, quando ela nasce, geralmente ela fica nesse estado, assim, meio, né? Impressionada com essa coisa. Só que, na verdade, essa criança ainda ela não tem a visão pronta. A visão da criança ela vai se formando depois. Ela nasce, a primeira coisa que ela enxerga é blur, um recém-nascido. Não tem foco a visão, o olho, o órgão que enxerga, assim, né? E os sons, ainda é tudo muito confuso, né? Não tem como reconhecer muito. Parece que as crianças reconhecem as vozes dos pais e às vezes até musiquinhas, assim, porque tem esse hábito de ouvir, né? De estar ali na barriga e ouvir. Então, é importante conversar com a barriga também, né? Quando tem um bebê na barriga, porque a criança pode escutar, não que ela vá reconhecer no sentido de saber, é a minha mãe, mas ela vê que tem uma certa familiaridade com aquele som. Só que a visão não, né? Ela vai sair lá daquela caverna, daquele blur, daquelas imagens, luzes, e ainda ela vai chegar nesse mundo, e não é um mundo que está nítido, é um mundo que ainda é um blur. Então não tem muito assim uma consciência do que está acontecendo, né? Assim, visualmente falando mesmo. E aí aos poucos, conforme ela vai passando os meses, essa visão vai se tornando mais nítida. E depois, né, e vai voltando atrás, né? Porque eu já tô assim precisando de óculos, né? Então eu tô voltando ao estado do recém-nascido. Acho que eu tô ali no segundo mês de idade agora.
Mas esse olho, então, ele é um órgão que ele não nasce pronto, né? Não é como se a gente saísse da barriga e já, tipo, enxergando tudo. Ainda tem todo um processo de ir também, né? E ainda tem todo esse processo de começar a enxergar literalmente, né? Literalmente nesse lugar maquínico, nesse lugar cine-olho, né? Nesse lugar objeto-olho, maquininha que absorve luz e produz mais. Não estou nem falando dos significados, não estou nem falando da criação de associações, estou falando da possibilidade de absorver a luz e produzir uma imagem no cérebro clara. Agora, tu imagina os sonhos, né? Que passam, imagina as fantasias, imagina as imaginações de uma criança na barriga ou recém-nascida, né? Deve ser uma coisa assim muito sensorial, assim, deve ser uma coisa muito abstrata, intensidades, forças, né? Prazeres, incômodos. Então a gente pode pensar isso como uma espécie de origem das imagens, assim, né? No sentido óptico da coisa e das sensações das coisas, da imagem. Mas também tem esse sentido mais psicanalítico, digamos, né, assim, mais psicológico, que são essas imagens no lugar das identificações. Então a criança também vai passar por todo um processo de reconhecer imagens, além dessa possibilidade de ver as coisas, mas de entender que existem certas figuras e certos personagens, né, certos modos de se comportar, que a gente pode pensar como imagens também. E aí na psicanálise tem toda essa questão do estágio do espelho, que a criança começa a perceber que ela é um corpo, que ela não é aquela caverna, porque nesse primeiro momento existe uma dificuldade da criança, né? Uma dificuldade de entender que ela é separada desse corpo, que ela não é isso aqui, né? Que ela é uma pessoinha que estava dentro de uma outra pessoa. É todo um processo também que a criança vai passando de se entender como um corpo separado da mãe, um corpo separado que não é tudo junto, que não está tudo misturado, que ela é uma pessoa e a mãe dela é outra pessoa. E aí o Freud vai falar do complexo de Édipo, que para o Freud é quando a criança se dá conta que ela não tem uma conexão única com essa mãe, e aí tem que lidar com a questão de ter um pai também na família, que tem que dividir o amor da mãe com o pai. São teorias, tá, gente? Isso não é absolutamente a verdade, é uma teoria, é uma interpretação, né, sobre o desenvolvimento das pessoas. E aí o Freud vai falar que depois que passa por essa fase de querer estar grudado na mãe e querer matar esse pai, eliminar esse pai para poder ser o único objeto de amor e voltar para aquele estado de fusão com a mãe, né, com essa caverna matricial, a criança depois começa a se identificar com a figura do pai, por exemplo, né? No caso, o Freud vai falar quase exclusivamente sobre homens héteros, cis, né? Sobre um modo de ser na sociedade, ele vai estar observando. Ele vai dizer, então, que o menino tende, nesse momento, a se identificar com o pai e reconhecer algo do tipo, então eu quero ser igual ao meu pai, então eu vou buscar no futuro uma mãe, né, uma mulher, e vou casar com ela e vou ter a minha família. Então ele sai desse lugar do objeto e se reconhece como um sujeito e vai construir a sua própria vida. Essa é uma ideia bastante limitada, né, gente? Porque existem milhões de formas de ser na sociedade. Mas a gente pode pensar isso como um exemplo, né? Uma forma de um determinado comportamento dentro de uma determinada lógica familiar, dentro de uma determinada forma de sociedade, com papéis de gênero, com famílias formadas por, né? Existem sociedades que têm várias mães coletivas, né? As mulheres criam os bebês juntos, então existem várias variações possíveis de pensar a família. O Freud está pensando a família burguesa mesmo. Mas então a gente pega isso aqui como um exemplo, um tipo de imaginário, um tipo de espectro, né? De imagem que vai guiar essa criança a partir do momento que ela consegue entender que ela é um corpo e que ela corresponderá a determinadas imagens que projetam e esperam dela. Começa aqui já a criança a meio que fazer as suas devorações espectrais também, se a gente for pensar por essa via, né? Da performatividade. É isso que eu tô querendo chamar a atenção aqui. É um exercício muito primordial, assim, né?
A Marie-José Monzan, ela vai voltar para as cavernas, mas a maneira como ela fala sempre sugere um pouco essa questão aqui que eu estou trazendo para vocês, dessa relação psicanalítica, dessa relação corporal, nessa caverna matricial que ela fala, da origem da imagem técnica, no caso da imagem desenhada na parede, mas eu estou querendo chamar a atenção que antes de chegar na imagem desenhada na parede, tem essa imagem incorporada, né? Tem essa incorporação das imagens, no sentido da gente se ver como um corpo, que é uma imagem também, e da gente entender que enfim, existem imagens que são mais desejadas que outras, né? Existem imagens que podem te fazer ser amado, imagens que podem fazer tu ser menos amado. Então começa a ter toda essa questão, né? Desde que a gente é bebê, assim, porque a gente precisa ser amado, a gente precisa ser cuidado quando a gente é bebê, né? A gente é o desamparo, né? O bebê precisa dessa prótese que é o adulto, né? Alguém precisa cuidar desse bebê. Se deixar o bebê sem nenhum cuidado, diferente de um animal, assim, né? Ele morre simplesmente, né? Então, assim, a gente pode pensar que essa origem desse desejo de ser amado já é de sobrevivência mesmo, né? Tipo, não ser amado, não ser desejado é um risco de morte, né? Nesse momento, assim. Então, a partir dessas sensações todas, a gente pode pensar que a gente começa a incorporar mais ou menos determinadas imagens nesse início da vida, né? Com essa preocupação de, enfim, né? Construir os nossos vínculos com a realidade. E aí, uma coisa interessante também que ela vai falar é isso, assim, que a definição da imagem, ela é inseparável da definição do sujeito. Então, quando a gente fala em sujeito, seja o sujeito burguês, o sujeito masculino, o sujeito, né, qual for o sujeito, a gente vai estar sempre falando de uma imagem, né, de uma determinada formação imagética. Então, tem uma questão de identificação aí, tem uma questão de produzir imagens no sentido da identidade, né? De fechar esse corpo, essa realidade que a princípio eram só sensações, né? Emoções, cores, fluxos, e aí isso vai começando a se formar, se ficar mais nítido, né? E visualmente o olho fazendo isso, mas a sociedade também vai fazendo isso com as nossas possibilidades, né? As nossas possibilidades, nossas potências corporais. Tem que se comportar assim, tem que se vestir assim, tem que mexer o corpo desse jeito, tem que ter o cabelo desse jeito, tem que usar essa roupa, seja qual for, né? E aí a Barbie aqui surge como um pouco essa referência de novo, assim, que nessa cena as meninas estão brincando com bonecas tipo bebês, e aí surge a Barbie como se fosse assim, essa nova imagem, né? Essa nova identidade para essas meninas, meninas das cavernas, que estão brincando com essas bonecas antigas, imagina, né? Uma menina está sendo treinada para ser mãe, né? Tipo, realmente muito um imaginário mesmo, assim, né? As meninas brincando de bonecas, os meninos de carrinho, existe isso, né? Assim, e isso é um exemplo muito claro de como se produz esses sujeitos, né? Até com os brinquedos, né? Com o tipo de brinquedo, que tipo de função se espera dessas meninas. E aí surge a Barbie quebrando esses paradigmas, né? Não é mais, as meninas não estão sendo mais formatadas por imagens que fazem elas quererem corresponder ao ideal de dona de casa, de mãe, mas aí surge a Barbie quebrando com esse paradigma, com esse outro ideal aí, que, né, no primeiro momento era essa mulher belíssima e alta e loira, modelo, capitalismo, assim, né, a imagem do capitalismo, poder ser o que você quer, e desde que você tenha dinheiro, né, para isso. E aí ela vai chamar isso de operações imaginantes. Eu gosto muito dessa palavra. Porque quando a gente pensa nesse termo, operações imaginantes, a gente não está falando só de produzir uma imagem, né?
tipo assim, desenhar, pintar. A gente está falando dessa relação quando a gente fala de operação imaginante. Do quanto a gente, um termo que a gente pode usar para falar das imagens sendo produzidas, mas do sujeito sendo produzido junto nesse processo, né? Ao mesmo tempo que se cria um determinado ideal de como é ser mulher, se cria esse sujeito. Tem o projeto imagético, o filme, a boneca, essas coisas que não são a realidade, mas essas coisas vão formatando a realidade também, né? Como próteses mesmo, né? Como o aparelho órtese, né? O aparelho é órtese, né? Prótese, que bota os dentes em um determinado formato esperado, assim, como se fosse isso um pouco, né? Um molde. Mas, claro, lembrando que sempre existe o que se transborda, né? Disso. Então, basicamente aquela questão que a gente tem falado, assim, de não pensar as imagens como um objeto, mas a imagem como um sujeito, como um agente que produz coisas, não como algo que é inerte, indiferente, que a gente só usa, mas entender as imagens como algo que também produz realidades. Por isso que eu gosto de pensar no espectro, nesse viés meio fantasma mesmo, assim, né? Meio essa ideia do espectro como algo fantasmagórico. Porque mesmo que ela não esteja incorporada numa técnica ou num corpo, ela circula com uma ideia, com um pensamento e produz coisas na realidade, como se fosse realmente um agente ali, ó, né? Um escultor assim, ó, batendo numa pedrinha e construindo uma realidade, mesmo que seja só uma imagem material e real, um pensamento, uma ideia, um ideal, ela é um sujeito, ela é um agente, ela produz realidades, não é um objeto inerte. E é um exemplo interessante de pensar isso é a relação com a Barbie, né? Que é, de fato, um boneco, uma boneca. Então a gente tende a pensar a Barbie, mas é só uma boneca, é só um objeto. Mas não, né? O filme está falando desse objeto que é um sujeito. Que tem uma produção, que produz uma realidade. Produz um mundo, produz sujeitos. E aí a Monzó, ela vai fazer esse movimento de imaginar assim, então vamos pensar como surge a imagem, as operações imaginantes. E vai dizer que as operações imaginantes, elas estão na genealogia do humano, ou seja, elas estão no início do humano. E aí a Renê comentou aqui, cadê? É um exercício desde que nasce. Sim, mas desde que nasce no sentido do bebê. Mas aqui a Monzó vai estar falando do humano no sentido do Homo sapiens mesmo, que é aquilo que a gente viu, né, lá nas cavernas e tal. Então ela vai fazer todo um exercício imaginativo, tipo, imagina como é que surge a primeira imagem, né? O cara tá lá na caverna, como é que ela diz aqui? No coração da noite das cavernas, a caverna matricial. Então tem essa relação também com esse lugar que a gente está falando anterior desse bebê, né? Que está nessa caverna, nesse mundo escuro ainda, que não tem imagens nítidas. E aí ele acende o fogo. E aí tem um momento que, de algum jeito, um ser humano botou a mão na parede. Ela fala da distância da mão, acho muito bonito isso, que ela fala dessa distância do braço, né? A separação entre a mão encostando na parede e o braço no corpo, ela faz uma relação assim como se fosse um cordão umbilical mesmo, assim, né? A caverna como esse útero e essa mão e essa mão que liga o nosso corpo à caverna como essa espécie de cordão umbilical, assim. E aí tem esse momento que sei lá, botou uma substância na parede, na boca, assopra e mancha a parede. E essa primeira imagem, então, surge como uma espécie de negatividade. Só existe essa imagem quando tira a mão da parede, né? Então, é preciso sair da caverna, é preciso perder o contato, é preciso separar. Então, ela está falando dessa relação de uma separação necessária para que se produza identificação. A gente pode relacionar ali com o filho e com a mãe também, né? Nesse primeiro momento, tem uma sensação de unidade de estar junto, mas só vai produzir a imagem de si a partir do momento que se descola dessa mãe, né? Se descola dessa realidade e se vê como alguém que tem a sua própria existência, né? Então ela vai fazer essa relação com essa produção dessa imagem negativa, que o que a gente vê é a ausência, né, da mão, não é a mão. Diferente de uma mão manchada, no caso, quando a gente faz um carimbo, essa mão aqui, ela é uma mão que
que se produz pela borda, pela sombra, pelo que fica ao redor, pela marca da mão que saiu da parede, não da mão que está ali na parede ou que ficou, é a mão que saiu. E aí, com esse gesto, ela vai falar de uma certa criação de algo contra a natureza, que não existiria na natureza, no sentido natural da realidade. É uma coisa, um artifício mesmo, que é a possibilidade de se ver de fora, que é o estágio do espelho que a gente pode pensar também, né? De se ver de fora. A única forma de tu ver a tua própria mão separado do teu corpo, no caso, seria se a tua mão fosse decepada. Claro que a gente pode ver a nossa mão, né, gente, olhando para a própria mão, mas no sentido de ver de fora, de longe, assim, né? Seria decepando a própria mão. Então tem essa ideia de conseguir se ver de fora e entender que a imagem, a sua imagem é uma construção, né? Conseguir se ver esse pensamento de se ver de um ângulo externo, espectral, de como seria visto de fora. E ela vai dizer então que a parede é um espelho, mas não é um espelho reflexivo. E que essa mão negativa ela considera como o primeiro autorretrato, que é uma imagem que prova, é uma imagem de si, mas que prova que existe uma separação, que existe uma diferença, assim, de sou eu, mas não sou eu. A gente pode pensar aqui no duplo, né? Sou eu, mas não sou eu. É a minha imagem, mas não sou eu. Quando Lacan fala do estágio do espelho, ele vai falar desse processo, que é o primeiro processo, tem um susto de se ver no espelho, do bebê se ver no espelho. Depois tem um momento que ele se confunde, no sentido de achar que aquele espelho é uma outra pessoa. Daí depois ele entende que é ele, e aí o bebê acha que ele e a imagem do espelho são a mesma coisa. E aí depois entende que a imagem é só uma representação, que é independente dele. Se quebrar o espelho, ele vai continuar vivo. Não tem uma conexão com aquela imagem, uma conexão direta, real, né? É só um reflexo. Então essa questão assim da imagem ser a gente e não ser a gente ao mesmo tempo. Faz parte de nós, mas não é nós, no sentido de que se eu quebrar meu celular, o meu corpo continua vivo, né? Se eu apagar o meu Instagram, meu corpo continua vivo. Se eu botar fogo nas minhas fotos da minha infância, eu continuo existindo, né? Assim. Mas ao mesmo tempo, a minha existência está muito conectada com essas fotos, né? Com esses duplos. Isso pode parecer simples, mas é muito profundo, né? Que é uma espécie de expansão, né? Extensão, uma espécie de ampliação. Tem um autor que é o Alfred Gell, que ele fala de arte e agência, que ele fala da pessoalidade distribuída, que é uma existência que se dá não só no corpo, mas em todas essas coisas que a gente produz. Então, assim, a nossa pessoa é a nossa pessoa, mas é também em todas essas imagens que a gente produz. No caso de um artista, por exemplo, seria a obra de arte desse artista, né? No caso de um soldado, ele vai falar da pessoa distribuída, do soldado precisa da arma, né? Precisa das bombas. O soldado, ele só é um soldado em relação com essas próteses, né? Com essas armas, com esses objetos. Sem isso, ele não é um soldado. Então, é complexo, né? Assim, ele é ao mesmo tempo um corpo, mas ele só é o sujeito soldado na relação com todos esses aparatos que fazem que um soldado seja um soldado. E a gente, de certa maneira, a gente pode pensar que a gente só é o que a gente é em relação com essas imagens todas que a gente vai produzindo. Esses retratos, sejam, né, retratos literalmente ou sejam metaforicamente pensando. Até porque, por exemplo, quando está falando do estágio do espelho, uma coisa que o Lacan vai chamar a atenção é que não é necessariamente o espelho real, assim, o espelho mesmo. É o espelho do olhar do outro. Então, o olhar da mãe, né? Assim, por exemplo, quando nossos pais nos dizem coisas, quando a gente é criança, que tu é assim, tu é assado, olha isso. Que vão nos dizendo quem a gente é, né? Vão nos falando quem a gente é. Mas talvez a gente não seja isso também, né? Mas a gente vai pegando isso como se a gente fosse, né? E é como se fosse um espelho no sentido de algo que te reflete para ti algo de como está sendo visto de fora, né?
Então, isso é algo que faz parte de que a gente é, por mais que a gente não tenha consciência, né, disso. E aí, então, ela vai dizer que essa prática desse processo de produção de imagem que ao mesmo tempo produz esse sujeito, ao mesmo tempo que cria a mão na parede, cria a possibilidade desse sujeito, que é um sujeito que imagina coisas, é um sujeito que desenha na parede, é um sujeito que consegue é um tipo de pessoa, né? É diferente de uma pessoa anterior ao momento que começa a desenhar na parede da caverna, né? É outro sujeito, é outro ser, é um ser que existe e ao mesmo tempo existe em relação com a imagem na parede da caverna. É um outro ser, é um novo ser, é um outro sujeito. Essa imagem produz um outro sujeito. Tipo, a gente usa celular, né? Nós não somos mais as mesmas pessoas de 40 anos atrás. É outro sujeito que é agora. O sujeito contemporâneo é diferente do sujeito dos anos 20, né? As relações são outras. A menina que viu Barbie e a menina que não viu Barbie vai ser diferente, né? Não é a mesma pessoa. Então, é essa transformação. Então, a partir do momento que se cria as imagens técnicas desenhadas na parede, se cria um novo sujeito. E que é um sujeito imaginante contra a natureza, no sentido de que ele não é só natural, no sentido de imaginar, sonhar, pensar. Ele, além de fazer isso, ele bota na parede. Ele externaliza essa capacidade imaginativa. Além do olho, ele cria câmeras, né? Assim, ele cria outras coisas que é diferente de um animal que está... não é diferente nesse sentido, assim, né? No sentido de a imagem que um cachorro vê é uma imagem receptiva. A gente tem a imagem receptiva, sim, mas a gente também tem a imagem da TV, né? A gente também tem a imagem dos livros, as imagens desenhadas, desde a parede da caverna. E ela vai dizer que isso é contra a natureza nesse sentido, né? Que é algo que vai além da natureza. Por exemplo, poder se ver de fora, por exemplo, ter fotos da infância. Imagina, isso pode parecer simples pra gente, né? Mas durante séculos as pessoas não tinham isso, né? Não tinham a imagem delas pequenas. Uma pessoa nunca saberia como ela é quando ela era criança, né? A fotografia foi inventada no século XVIII, XIX, né? E antes disso tinha pinturas, coisas assim, mas poucas pessoas tinham acesso, né? À possibilidade de ter uma pintura de quando era criança. E mesmo assim, né, gente? Uma pintura é diferente de uma fotografia, então é uma imagem já totalmente diferente de uma foto que a gente tende a pensar, isso é a verdade. E agora com as inteligências artificiais, o trabalho do Chicão é interessante nesse sentido também, né? De construir também narrativas e passados que talvez nem tenham existido, né? Assim, e que relação... É outro sujeito, né? Um sujeito que pode ter um passado ficcionalizado e, vamos supor, pode acreditar nisso. Vamos imaginar uma coisa, Chicão, assim, né? Tipo, uma pessoa que passou por um processo de adoção, não sabe da família biológica, e os pais construíram, num mundo em que a inteligência artificial está muito evoluída a ponto de não ter mais separação, né, entre uma imagem e outra. E os pais produziram todas as imagens da infância deles juntos, assim, e a criança cresce a vida inteira dela, ó, filme de ficção científica já, e a criança passa a vida inteira dela acreditando que aquelas imagens é a realidade, entendeu? Seria possível isso, né? E é muito forte, né? Isso é muito forte. É um poder muito grande de produção de um sujeito, né? Nesse sentido, assim. Desse sujeito que pensa nas imagens como si mesmo, como parte de si mesmo, tem um poder, né? No sentido de controlar essas imagens. Usando esse referencial da família, mas a gente pode pensar isso da sociedade toda, né? Um passado de um país, né? Um país inteiro que acredita num determinado passado que nunca existiu, né? Vamos supor. Existe um poder, né? Nesse lugar. E aí ela vai comentar que esse regime de liberdade que se descobre nesse momento, nossa, eu sou livre para construir uma imagem de mim que vai me compor de algum jeito, entendeu? É uma liberdade muito grande isso, né? Perceber a capacidade que tu tem de construir uma narrativa na parede e aquilo influenciar o mundo. Nossa, é uma magia, né? Mas isso não vai ser uma coisa que vai ser livre. Desde o início também isso vai ser instituído um poder que vai controlar essas imagens.
Por exemplo, nesse caso aqui, o poder, sei lá, dos magos que faziam as pinturas dos animais para se alimentar. Não é um monte de imagem de qualquer coisa que tem na parede das cavernas. São algumas imagens específicas de algumas pessoas que tinham o poder de pintar ou que eram permitidas pintar por alguém, né? Vamos supor, a gente não sabe como é que era a relação das pessoas da caverna, né? Mas vamos supor, existe um poder no sentido de decidir quem vive e quem morre, vamos supor. E aí a pessoa tem uma habilidade de pintar, né? E aí eu vou dizer, ó, tu pode pintar, mas tu só pode pintar animais, porque isso vai servir a determinado negócio na minha sociedade aqui. Tu não pode pintar o que tu quiser na parede, né? Não pode inventar coisa, tu tem que pintar isso. Então, desde esses primeiros, a gente pode imaginar uma situação assim no passado. Então, desde o início, quem podia pintar, né? Quem podia pintar na parede, quem podia ter retratos, quem podia ter, enfim, imagens da infância, que imagens eram produzidas, né? Bom, gente, estamos chegando na nossa hora, que hoje acabou tendo essa questão das apresentações, que foi ótimo, não estou reclamando, e aí acabou que passou um pouco o tempo que eu tinha pensado, mas eu acho que vou terminar no próximo, tentar dar uma reduzida, assim, uma agilizada, mas de qualquer forma eu gostaria que a gente separasse, então, assim, vamos de repente o próximo encontro fazer 1 hora para finalizar isso aqui, no máximo, e depois o resto a gente começa o processo. De qualquer forma, é um trabalho mais assim experimental, vocês não precisam fazer nenhuma obra assim para trazer, não é nada desse tipo, é mais de pensamento mesmo, então a gente vai conversar, na verdade. E a ideia que eu pensei para essa primeira parte de exercícios espectrofágicos, que eu estou chamando de exercícios espectrofágicos, seria uma coisa que eu acho que vocês já devem estar se perguntando, assim, acho que já surgiu isso no grupo também, que é um pouco assim, quais são os duplos de vocês, assim, se vocês localizam na vida de vocês certos duplos. Algumas coisas já estão bem claras, eu acho, nas coisas que vocês trouxeram, mas não sei o quanto isso é algo que vocês estão conscientes ou não. Então, eu gostaria que para o próximo encontro vocês pensassem um pouco sobre isso. Quais são meus duplos? E é isso, né? São múltiplos, são mais de um, assim, não é um só. Pode ser um só, pode ser o duplo que assombra vocês, né? Quais são os duplos que vocês têm medo, quais que assombram, quais que vocês querem estar mais perto. Pensar um pouco sobre isso, sim. Daí podem trazer imagens, se quiserem, podem trazer trabalhos, ou podem só falar também. Mas a ideia, então, para esse próximo encontro seria isso, assim. Quais são meus duplos e quais são as minhas relações com eles. Eu vou mandar no grupo, lá no grupo do WhatsApp, isso descrito de uma maneira mais clara, assim. Mas aí, a partir daí, eu acho que a gente começa a ter material para pensar mais